Olá, queridos alunos, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Michel Vinagre, nosso canal, graças a Deus, está fluindo, ajudando pessoas, né? Um canal educacional, professor Michel Vinagre. Ajude-nos a tocar esse projeto educacional, né, gratuito. Estamos aqui, estamos no Instagram, estamos no YouTube, então nos ajude, tá? Queria pedir que você se inscrevesse no canal, pudesse compartilhar conosco. A gente vai começar agora a abrir uma nova playlist, nós já temos de tema no nosso canal, né? Temas aprofundados, legislação penal extravagante, já temos legislação penal especial, crime contra funcionário público, e vamos estar abrindo agora mais uma playlist, né? No sentido de direito penal parte geral, né? E vamos estar falando sobre o concurso de pessoas, porque realmente é uma coisa que você, que é um advogado estudioso, né? É interessante você saber, é uma coisa que se você quer, né, de alguma forma, crescer, é uma coisa interessante você saber também, tá bom? Queridos alunos, vamos lá, vamos trabalhar, porque tem muita questão de concurso, muita mesmo, né? A gente vai trabalhar aqui mais com o Rogério Greco, tá? Eu gosto, às vezes, não gosto de polarizar a doutrina. A gente concatena um tipo de pensamento e, obviamente, se você quiser se aprofundar mais, e tem que fazer mais a tua aprovação, né? Esse ano já vai sair MP, já está aberta MP, TJ do Rio, MP Minas, Delta, né? São Paulo. Então, bastante concursos aí abertos, Defensoria Pública em alguns estados. Então a gente vai ver que concurso de pessoas é quando duas ou mais pessoas concorrem para a prática de uma infração penal. Pensamento lógico, né? Você não vai ter um concurso se você tiver uma atitude unitária, mas é bom, né? Então, na maioria das vezes, né, a gente se depara, né, com crimes praticados por mais de uma pessoa, né? A vida forense diz isso daí. Então, a gente tem que ter uma noção, primeiro, o que, que o código fala. Que se você é meu aluno, você vai ver assim, poxa, professor, o senhor já está um pouco exaustivo, mas a gente tem que realmente massificar, né? O ato de aprender, ele vem com a massificação. Então, o artigo 29 do Código Penal, né? Ele vai falar da teoria unitária, né? A teoria que é o que o Código Penal adota. Né? Nós vamos estar falando sobre a teoria unitária, sobre a teoria dualista, sobre a teoria pluralista, né? Mas é bom você ter ali o Código Penal, né? Abre aí no seu Vadmec ou no seu no Planalto aí. Ele vai falar que quem de qualquer modo, né, concorre para o crime, incidindo a pena ele discriminada na medida da sua culpabilidade. Então a gente vai entrar ali quando a gente está falar de autoria imediata, teoria do domínio do fato, né? Quando a gente conseguir chegar ali a, a partícipe, a gente vai ter ali, né, coautoria, a gente vai ter ali uma noção do que para que serve isso, né? É um instrumento de justiça, é óbvio que você não quer que uma pessoa seja condenada, né, pelo mesmo crime, mas que tenha feito algo bem menor que outra, né? A justiça ela tem que ser individualizada. Então, o parágrafo primeiro também diz que se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço. Geralmente, né, é muito interessante quando o advogado, quando a defesa consegue tirar o autor, que é de uma autoria ou coautoria, consegue botar ele como partícipe, né? Ele faz benefício a isso. Parágrafo 2º, o Código Penal também diz que ela é aumentada, né? Para se alguns concorrentes participarem de crime menos grave, né? Ele é aplicado a pena deixa. A pena será aumentada até metade e pode ter sido previsível o resultado mais grave. É o fato dos crimes pré-dolosos, né? Você não tem o ânimo de matar, mas você tem o ânimo de lesionar, né? Mas de qualquer forma você sabe que o dolo não é agente principal. Se você bater, é um risco que existe, né? Você não sabe se a pessoa é cardiopata, você não sabe se a pessoa pode dar um AVC, você não sabe se a pessoa pode cair de mau jeito. Então, obviamente, dolo no inicial e culpa no final, os crimes pré-dolosos. Mas, de qualquer forma, tudo é previsível, né? É previsível hoje em dia para uma pessoa que dá um tiro na perna, querendo assustar, sabendo que aquela pessoa pode morrer
ali de hemorragia, pode pegar numa jangular, na parte de baixo, e desde o momento que ela pode ser diabética, etc. E tal. Então, obviamente, todo crime você tem que ver que é previsível isso, tem que haver uma previsibilidade normal, não pode se achar normal dar um tiro no pé de uma pessoa, né? Então a gente vai passando disso. Os requisitos, né, para que tenha um concurso de pessoas, né, é a pluralidade de agentes de conduta, né? Ou seja, existem vários agentes que desempenham funções relevantes, né? Ou seja, e um dos requisitos para que ocorra, o concurso de agente, ou seja, você tem que ter isso, né? Agora, nem todos vão exercer funções idênticas, né? A empreitada criminosa. Uns, né, têm condutas diversas, outras de menor potencial. Agora, uma coisa interessante, né, na teoria do concurso de pessoas é o seguinte, né? Contagem de número de pessoas. Isso é muito importante. Você vai ter a majorante no 157, né, tendo ali para qualificado, se o roubo tem mais de 2 pessoas, você vai ter ali no tráfico, né? Se você comprovar que há uma estabilidade ali de associação de 2 pessoas ou mais, você vai ter associação criminosa, se comprovar associação, união ali, na associação criminosa de 3, você vai ter uma organização criminosa, se você comprovar diferença hierárquica, todas aquelas coisinhas ali, e 4 pessoas ou mais. Ou seja, a quantidade de agentes sempre é algo relevante para o direito. Então, primeira pergunta, né? Quando eu tenho um menor de idade, conta? Conta, o STF já se manifestou isso, tanto o STF quanto o STJ. Então, antigamente era até pior, né? Tem um professor, Renato Bezerra de Carvalho, talvez você tenha aí, de delegado na ativa, né? Ele contava os exemplos na época que era quadrilha urbano, quando eu me formei, né? Também você pega um ou dois, fala, mais 2 pessoas se evadiu, né? Não precisa ter identificação, e toda vez jogava isso, né? Explicando nas aulas, né? Não ele, né, a pessoa correta, mas falava que as pessoas faziam. Então é isso aí mesmo, né? Até hoje você vê aí a conduta de determinadas pessoas, né? É, às vezes a testemunha fala que havia uma terceira pessoa, né, escondida, ela ouviu a voz, ela viu a pessoa por trás, não consegue comprovar, mas já serve ali como majorante em si. O leme subjetivo entre agentes também é de primordial, né? Senão você vai ter outra coisa, né? Os agentes eles têm que ter consciência, né, que estão reunidos para a conduta, para a prática de infração penal, né? Não precisa ter o ajuste prévio, mas minimamente eles têm que estar ali, ter um vínculo psicológico, nós chamamos, né? Concurso de vontade, uma ação volitiva, isso daí também tem que ter. O vínculo subjetivo, né, só uma observação, né, ele está diante da chamada autoridade colateral, que a gente vai estudar lá na frente, quando a gente vê isso, mas já estou passando. Para que haja um vínculo subjetivo, né, há necessidade de um ajuste prévio, né, ou seja, não há a necessidade de ajuste prévio, se você for perguntar sobre isso. Né? O vínculo subjetivo ele pode ter, você tem ali a coautoria sucessória, né, quando uma pessoa ela vai ali cometer o crime, a outra sucede sem estar ali designado, né, não havia o desígnio de chamada, vai. É o caso na família, crime doméstico, está batendo a pessoa, chega outra, sabe de nada, mas ó, segura ela aí que eu vou ali e, sabe, vou pegar um instrumento para matar. A outra pessoa já que é mãe, já te continua batendo a pessoa, ou seja, você não teve ali um liame, não teve nada, mas a pessoa foi ali e concorreu. Não houve ajuste prévio. Aí você está vendo a pessoa apanhando ali, você já não gosta dela, pegar ela roubando de novo, vai lá bater, né? De maneira dolosa contra ela. Então, são várias as coisas, né? Identidade de infração penal, né? É óbvio que para que haja o concurso de pessoas, né? Tem que ter um vínculo psicológico e para a prática do mesmo delito, né? Então, é óbvio que tem que ter minimamente isso, né? Teoria sobre o concurso das pessoas é muito interessante, né? É algo também que eu queria falar, pelo seguinte: existem 3 teorias, né? Pelo seguinte, ela só quer responder uma dúvida, a teoria do concurso de pessoas, né? A pessoa que concorre por evento ilícito, né, ela responde pela mesma infração penal? Sim ou não? Nós temos a teoria monística do Código Penal, tá? Ela é unitária, ela é igualitária. Essa teoria, que está ali no artigo 29, ela vai asseverar que todos, né, todos os atos praticados pela gente não são únicos e divisíveis, não há distinção entre os sujeitos, né? São todos responsáveis pelo resultado. É óbvio que tem um adendo na medida da sua culpabilidade, né? Ou seja, essa teoria, né, é uma teoria de equivalência, né, e é fundamentada em questão de política criminal, porque você não vai ter aquela questão, é essa porque é certa, mas é aqui já que acontece, né?
Sim, dessa maneira, todos os participantes, autores ou partícipes, né, responderão pelo crime. O crime é único, né? É monista, é único, né? Assim, não há divisão, né? Qual a crítica que a gente tem para essa teoria? A crítica maior é que ela estabelecer materialmente, né, a equivalência das condições. Nunca há uma equivalência das condições, né? Mas a justiça que vai julgar um dia qualquer tipo de equivalência só pode ser a divina. Isso se você acreditar, meu aluno. Se você não for uma pessoa que não acredita, então ela não existe, né? Porque nós, seres humanos, nunca vamos conseguir. A gente já temos rascunhos e nos esforçamos de alguma forma para que assim venha a ser feita, mas conseguir é complicado, né? Nós temos também a teoria pluralista, ela é adotada no Código Penal, mas em medida de exceção, tá? Essa teoria pluralista, ela vai asseverar o seguinte: cada agente vai ser responsável pelo que praticou, atribuindo cada ele uma conduta, né? Um resultado, um elemento psicológico. Então, os agentes podem cometer cada um crime diverso, né? Então, existe assim, uma pluralidade de agentes e uma pluralidade de crimes. A teoria monista não, ela pode até ter a pluralidade de agentes, mas vai ter uma unidade de crime, né? A crítica realmente a isso, né, que com relação a essas teorias, o papel desempenhado por cada agente não é autônomo, né, não seria autônomo. Mas eu não vejo isso não, né? Essa teoria pluralista a gente vai ter vários exemplos no Código Penal, né? A gente vai ter ali a corrupção passiva quando tem ativa, a gente vai ter ali um punido 317, outro 363, a gente vai ter o crime de falso testemunho, né? Também podendo ser punido com a corrupção da testemunha, quando há essa questão, ou seja, você são delitos diferentes, penas diferentes. Você vai ter o crime de aborto provocado por consentimento, né, da gestante. Você vai ver que ela responde por um crime. Quem fez ou provocou acordo vai fazer outro. Então você tem sim no Código Penal teoria pluralista. Adotada é a monista, a exceção é pluralista. Agora você tem a dualista que eu não consigo ver. Se você é meu aluno, com certeza está melhor do que eu, porque você já está prestes a estar sendo aprovado, só falta uma nomeação, e isso não é uma metáfora, né? É o que acontece na prática, alunos muito bem trabalhados, mas eu não consegui achar uma aplicação prática para dualista, né? Ela faz o seguinte, o crime se divide na ação principal, praticado pelos executores na acessória, pelos partícipes, né? Então há uma distinção, né? Há uma distinção entre praticado por autor e aquele cometido pelo partícipe, né? Então você vai ter pluralidade de agente e dualidade de crime. Ou seja, que isso daí é doideira, né? Então, a crítica é que em determinados crimes o partícipe tem a função mais primordial para o ocorrimento do delito, né, como no homicídio praticado por alguém. Eu não vejo, assim, se alguém estiver aí vendo, aí, não, professor, eu vejo aqui em tal delito, né, a teoria dualista, mas ela está aí para concurso, você tem que saber seus conceitos, tá? Qual foi a teoria adotada? Eu já passei para vocês, com certeza foi a teoria monista, e quem meu aluno fala, pô, esse cara não sabe nada não, que só repete isso, né? Então, nós temos isso, né? Então, principalmente para a contagem de agente, tem que saber, né? Você tem que ter essa noção aí na questão da contagem de agente. Jurisprudência, né? Jurisprudência diz o seguinte, né? Para a acreditação do concurso de agente, né? Uma das questões, né? Mais ou menos isso seria, né? O que acontece para que nós tenhamos o concurso de agente? Né? Se mostra necessário, né? Tem que estar necessária a edificação do corréu, né? Sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, nas circunstâncias, né, evidenciadas no caso. Então, ou seja, minimamente se eu tenho uma identificação, essa identificação precisa ser personalíssima, pode ser uma testemunha, né, uníssoma, né, que afirmar que havia dois integrantes, eu já tenho ali a ocorrência, o que eu brinquei ali do delegado, né, pô, tinha duas pessoas na ação, a terceira correu, fomos atrás dele, não foi. Antigamente uma incremência maior do crime de contrabando ou contrabando, estou ficando doido. Hoje a associação criminosa, né, era o crime de. Rapaz, deu organização. Rapaz, deu um branco, 288. Bando, né? Bando ou. Pois, formação de quadrilha ou bando, né? Então hoje essa organização, associação criminosa. Então a gente vê, antigamente tinha uma facilidade maior, só havia pluralidade de agente, e a associação criminosa lá realmente corrigiu esse erro, principalmente no sentido que tem que ter um nexo ali, né? Tem que ter um liame ali, você tem que ter
minimamente a identidade finalística dali, né? Ainda que ela ainda permaneceu, né, que o fato da associação criminosa, ela não precisa você ter a última fase de ter crime que execução, né? Você já tem ali o cogito, a preparação ali, você já vai ter ali a, a identidade desse crime, né, de conduta antecipada ou cortada. Mas a gente vai ver isso aí. Formas de praticar o crime contra o sujeito, né? Eu acho que a gente vai parar aqui, vai fazer isso daí e vamos dar parando aqui, né? Ou seja, aí a gente entra realmente nessa questão da autoria e da coautoria. A autoria, né? A legislação não faz nenhum tipo de adendo. Você não vai ter realmente nenhum tipo de adendo. Você vai ter essa questão concentrada na doutrina, tá? E essa questão concentrada na jurisprudência, porque a nível de legislação você não vai. Então, na verdade, né, surgem várias teorias sobre a autoria. E aí, camarada, anota, quem gosta de anotar, quem é bom de mente anota, é nomezinho, sabe? Primeiro você tem que aprender, fugir de exemplos, eu vou fazer umas pegadinhas com exemplo, né? Meus alunos têm que saber respirar fora dos exemplos. Por quê? Porque é uma questão muito óbvia, né? Você pega a questão do exemplo, você troca o exemplo, você quebra a perna do exemplo, ela não sabe responder. Então vamos lá, você tem a teoria subjetiva unitária, né? Ela não diferencia as teorias da autoria, né? Vamos lá, vai anotando aí, quem anota, grava quem grava, que a moçada nova não é igual a gente, né? Anota no iPod, no iPad, nem assim vai. Teoria subjetiva unitária, ela não diferencia autor e partícipe, é tudo igual, tá? Então, ela realmente não tem aceitação, mas ela está aí. Você tem a teoria extensiva, né? Também não distingue. Ela não vai distinguir que é autor partícipe, mas ela aduz, né, que existem formas diversas de autoria. Ela não vai distinguir, mas ela vai. Então, pode haver previsão de causa ou diminuição de pena. Ela já começa, né? Ou seja, uma era o girino, a outra já é o embriãozinho, a gente vai indo assim. Nessa extensiva, né, ela não distingue autor e partícipes, mas ela já vê alguma diferença entre a autoria ali com a autoria. Não é também, né, a adotada. O Código Penal, essas duas agora que eu vou falar, né, é a que mais se amolda ao direito brasileiro. Deixa eu só limpar aqui o óculos. Com óculos novo aqui, estou tomando a sua de claridade. Nunca botei óculos, 45 anos. Então, nós vamos ver aqui a teoria objetiva dualista, né? A teoria objetiva dualista, né? Ela vai estabelecer distinção clara entre autor e partícipe, né? Só que ela tem uma subdivisão, né? Ou seja, a teoria objetiva ou dualista, né? Ela vai falar o seguinte: nós temos primeiro a teoria formal, objetivo formal, que é adotada pelo Código Penal, tá? Então anota aí, o Código Penal adota a teoria no que tange a autoria, objetivo formal, ou seja, autor é quem realiza o núcleo do tipo, ação nuclear, e partícipe é quem concorre de qualquer forma para o crime. Ou seja, eu tenho uma ação nuclear, quem que se aproximou dos atos executórios do núcleo do tipo, esse é o autor, né? E partícipe a gente vai ver depois. Já no objetivo material, né, o autor é que contribui de forma mais efetiva para a produção do resultado, não praticando necessariamente ação nuclear. Então, qual a diferença dessa teoria aí na prática, né? Uma dorzinha aqui no olho. A teoria dessa questão da prática é no sentido que, ou seja, ela já distingue, né? Só que ela não consegue distinguir, ou seja, na teoria formal, né? Ela pratica aquele que faz o núcleo do crime, o outro só acessória. Na objetivo material, é quem contribui de forma mais efetiva, né, para a produção do resultado. Ou seja, o principal, ele não é obrigado a praticar a ação nuclear, o núcleo do tipo, né? Ou seja, pode ser a questão de desdobramento. Então, essa teoria ela não é aceita, né? É a teoria objetivo formal. Porque, na verdade, o direito brasileiro e grande parte do direito mundial, ela interpreta, né, que aquele que pratica ou está mais próximo da ação nuclear, esse é, né, o autor, né, o autor do fato, ou seja, o partícipe
é aquele que contribuiu, né? Ou seja, ele praticou o núcleo do tipo, ele vai ser realmente a pessoa, tá? Nós temos também a teoria do domínio do fato. A teoria do domínio do fato aqui, eu acho que vai ser a aula mais importante que eu vou dar para vocês. Por que que eu vou dar a aula mais importante para vocês? Porque os vícios da teoria do domínio do fato são muito grandes. Poucas pessoas entendem a teoria do domínio do fato e ficam muito atrelados ao mensalão. Quando eu começar a explicar, você já vai ter até uma resistência a ela, sabe? Porque você está acostumado com aquilo que foi na ação penal 470. E para concurso, é porque você vai ver que a teoria do domínio do fato, ela vai ter vários desdobramentos, né? Ela foi elaborada por Hans Weltzer, né, no final da década de 30, com certeza os maiores influenciadores do direito penal brasileiro, contribuições em outras áreas do direito, né? Weltzer realmente é um cara, né? Então, essa teoria é o seguinte, ela vai falar o seguinte, a teoria do domínio do fato. O nome já explica, né? Deixa eu fazer um adendo aqui, pedi até para cortar aqui depois, que surra que eu tô tomando. E eu não tô com problema de nada, não. A teoria do domínio do fato, né, foi elaborada por Hans Belsen no final da década de 30, né, como eu tinha falado, então vou dar continuidade aqui. E ela ela, se você pode interpretar ela interpreta da seguinte forma, né? É o autor que define a forma de execução, ou seja, seu início. Ele tem que ter o domínio sobre a situação, ou seja, ele tem um controle finalístico, final do ato. Ele controla o ato, ou seja, aquele cara que detém começo, meio e fim, né? É aquela figura realmente que consegue, né? Que você vê no filme, para, agora não, solta, ainda que tenha outra, né? Ou seja, a pessoa não pode ser uma dinâmica que haja ali uma comunicação. Não, não. O domínio do fato ele tem o domínio de todo o núcleo do crime, né? Então, ou seja, então ele para que ele venha ter, né, o controle final do crime, obrigatoriamente alguma dessas condutas tem que existir. Primeiro, né? Ele, por sua vontade, executa o número do crime. Ele é o autor propriamente dito. Ele é o senhor, é o cara que está na arma na mão, que efetua o disparo. Correto? Tem até uma brincadeira de péssimo gosto, né? Eu não matei, eu só fiz o furo, quem matou foi Deus. Não compactuo disso. É aquele cara que está ali naquele momento, está executando. Ou ele tem que planejar o crime, né? Para que seja praticado por outra pessoa. Ele é o autor intelectual. Ele é o autor financeiro, né? No Banco Central, aquele no assalto a Banco do Brasil, a maior penalidade foi para o autor intelectual. Ele deu 3 milhões, ele tinha recursos, né? Ele que deu o engenheiro, a planta, para que você pudesse, de alguma forma, executar aquilo dali. Ou seja, o autor, né? Aquele que detém a função, a última palavra, ou seja, ele tem que ter isso. Ou ele que é aquele cara que utiliza o inimputável, né? Ou seja, uma pessoa que atua sem dolo ou culpa. Tem que ser atuado sem dolo ou culpa. Então perceba que se você observar, você está muito distante, mas antes que o mensalão aqui, né? Porque ele planejou o crime, né? Mas e as outras pessoas, né? Então a gente vai chegar lá, né? Que é o chamado crime de escritório, dentro da teoria do domínio do fato, só antecipando. Ou seja, aquele que tem uma estrutura de divisão de tarefas. Mas você vê que a teoria do domínio do fato é muito maior, ela vai estar trabalhando a autoria imediata, né? Ela trabalha ali com a teoria imediata, né? Então, ou seja, a teoria do domínio do fato tem aplicação apenas nos crimes dolosos, tá? Questão que exclui muitas coisas. Não pode ter teoria do domínio do fato em um crime culposo. O dolo é um agente necessário, né? Tem um fim especial de agir nessa questão, ou seja, o dolo específico cometer aquilo, né? Então, vamos lá, autoria imediata, tá? Considera autor imediato, né? Quem seria esse autor imediato, né? É o sujeito de trás, cara. Lembra dessa palavra? Ó? Quem está por trás é aquela pessoa que utiliza uma pessoa, né? Que atua sem dolo, de forma não culpável, né? O inocente, né? Como instrumento para a execução do fato. Então, a imediata, né? Quem executa é um longa-manos daquela pessoa, né?
como se fosse ela, longa manus, do termo latim, né? A mão, né? Aquela pessoa que exerce ali. Então, o Rogério Greco ele vai falar o seguinte, né? Ele realiza diretamente, né, a conduta descrita ao tipo penal. Ele comete ali, né, o fato típico, né? Só que ele utiliza outra pessoa. Então, na verdade, a gente vai ter que, primeira coisa, tirar de você o que cai muito em concurso. Então, professor, me mostre, por favor, qual é a diferença do autor mediato com o partícipe. São duas. Se você dominar essas duas, aí você vai bem. A primeira é a seguinte: o autor mediato, a sua conduta é sempre a principal. O partícipe é uma conduta acessória. E a segunda diferença é a seguinte: o autor mediato detém o domínio do fato. Já o partícipe não tem o domínio do fato, ele não tem essa questão. O domínio do fato, ele pertence exclusivamente ao autor mediato e não ao executor. Então, olha que coisa interessante, não é o executor que tem o domínio sobre a ação, é o autor mediato, tá? Ou seja, o autor mediato domina a vontade alheia, ele está com ato de domínio de vontade alheia. Perceba que talvez você, intoxicado por mídia, não tenha noção dessa grandeza que essa teoria que foi usada ali no mensalão, porque você só teve a isso. E ela é muito maior. Eu vou entrar em várias questões agora, como ela pode ser praticada, a teoria do domínio-fato, e você nunca vai imaginar, mas isso é teoria do domínio-fato? Talvez, né? Não é um ato de prepotência, né? Eu estou tendo contato com tipo, pessoas estudiosas, pessoas que já estão viciadas pela operação, né? A prática do direito ela contamina, né? A prática do direito ela, sabe, ela intoxica, porque a gente não vê nada disso acontecer, você vê tudo misturado, denúncia, acusação, ninguém lê nada. E aí eu quero sair, quero prestar concurso. Você tem que desintoxicar, você tem que, sabe, tirar esse ambiente tóxico, ainda que você, de alguma forma, possa rir, possa brincar, isso não aconteceu. Você tem que ter consciência o que a lei fala e não. Então, nesses casos, embora vai haver uma pluralidade de agentes, né, prevalece o entendimento que não há concurso de pessoas. Olha que coisa interessante, na questão do domínio do fato, você não tem o concurso de pessoas. Então, olha só como que é diferente do que você está pensando. Por quê? Porque o autor mediato ele usa de outrem. Só vamos ter isso no crime de escritório, gente. Então, vamos lá. Como que o autor da teoria do fato, o autor mediato, se ele consegue exercer a sua conduta criminosa? Primeiro, só mais um minutinho, sei que tá chato, mas... Primeiro, né? Inimputabilidade do executor, isso é óbvio, né? Utiliza uma pessoa inimputável mentalmente. Se envolver criança, vai ter o concurso material com 244 do ECA, mas ele vai usar o inimputável. Ele é inescrupuloso, ele quer realmente laranjas, né? A pessoa do mal, realmente. Né? Ele vai ter a coação moral irresistível, né? Ou seja, constrange, né? Uma via relativa. A moral irresistível. Porque a moral resistível até não você tem, né? Só do executor. Tá? Mas é irresistível, né? Ou seja, coagita é isento de pena. Você vai lá na nota aí para remissão do código, artigo 22, e você vai ver. Você vai ter a obediência hierárquica, né? Ou seja, a obediência hierárquica, o superior hierárquico, o autor mediato emite uma ordem não manifestamente ilegal. Aí quando ele emite essa ordem não manifestamente ilegal, a pessoa cumpre. Imagine só, você tá ali na delegacia, o delegado sai para você e fala assim, prende aquele cara ali no banco. Que, doutor? Prende, rapaz. Bota na carteiragem e acabou. Aí você passa lá no recolhimento, era um cara que ele não gostava, que ele tinha ciúme da mulher. Quem prendeu aqui, o cara está aqui, crime, prisão em flagrante de todos ali, prisão ilegal, sem mandato, sem recolhimento. Pessoa que obedeceu aquela ordem hierárquica que não foi ilegal. Ele só não sabia o porquê. Né? É óbvio que ele não vai responder. Agora, se ele fala, dá um tapa na cara aqui, cara ali, dá é diferente. Você tem, doutor, isso daqui é ilegal, não há adendo para você bater em ninguém.
A gente vai falar em força absoluta, em questões extremas, resistência, né? Resistência da parte contrária, que não está acontecendo. Então a gente tem isso, né? Você tem um erro de proibição inevitável, inevitável. Ele é inevitável. É o autor mediato utiliza-se de outrem na prática de um fato típico ilícito, mas não possui consciência da ilicitude, ele não possui. Então é o seu chefe, uma pessoa que você considera bem. Ele olha para você e fala assim, ó, faz uma viagem para mim agora, trabalho, eu vou te pagar hora extra. Tá bom. Ó, o carro tá ali. Você vai estar lá na tua empresa, ele tem um carro ali de um cunhado que ele não gosta, tem acesso à chave, dá na mão. Ou então até na casa dele mesmo. Aí quando você está parado lá no Espírito Santo, São do Rio, você é preso por um carro objeto de furto. Mas eu não sabia, poxa. Então, você teve ali, né, um erro de produção inevitável, uma pessoa, a teoria da aparência, mandou fazer isso. Eu não tinha noção nenhuma que isso aconteceu. Então, ou seja, aquela pessoa conseguiu de alguma forma o fim dele, né? Talvez eu não teria um carro ali. Então, são exemplos só para você treinar, porque quem é meu aluno sabe que eu fujo de exemplo. Né? Acho que você tem que aprender. O erro de tipo inevitável, provocado por terceiro, né? Ou seja, quando o autor mediato utiliza uma pessoa, ela não atua com dolo, né? Então você vai ter o erro de tipo evitar, inevitável, terceiro e evitável. E por isso que eu falei que ia provocar com você com exemplo. Exemplo, né? Um exemplo só que eu ia te dar. Você pega um médico e ele quer matar uma pessoa porque ele é ruim, porque ele é doido, por um desafeto, ele dá aplica essa injeção aqui, veneno. A enfermeira vai lá e aplica. Lógico que a conduta dela ela é lícita, ela não vai responder por nada, ela não fez. A conduta pode ser até ilícita, culpável, etc., mas ela não teve dolo, não teve consciência, ou seja, houve um erro de tipo inevitável por causa do terceiro. Agora, suponhamos o seguinte, tá? Seja por culpa, se mesmo o médico ele manda a enfermeira, só que ela sabe que aquele é veneno de alguma forma, sabe? Ela vê, pois as injeções letais aqui são tudo vermelho, ou seja, sabe? Tem alguma coisa, sabe? Então, o que aconteceu, né? Houve minimamente uma culpa dela, diferente dela ter obedecido uma ordem hierárquica superior, que não seja legal. Ela, mas se o médico está falando, acho que a dosagem aqui não mata. Não, do mesmo jeito que essa enfermeira ela podia, né? Essa medicação, né? Ela pode responder de forma culposa também. O que eu acho uma covardia. Eu passo do pressuposto, se ela não foi ali ensinada, olha, isso daí é veneno, não interessa, você tem que trabalhar com a realidade, um plantão, correria, a seriedade do médico, entendeu? Você pergunta, doutor, mas isso aqui é o quê? Então, acho uma covardia, mas dependendo da banca, ela te quebra. É o que a FGV está fazendo, está todo mundo reclamando, impugnando as questões dela. Ela bota uma coisa louca e ela bota gabaritos duplos. E aí você vai recorrer, você sabe que ninguém, hoje em dia, reforma. O Poder Judiciário não entra, né? No objeto ali, das formas de direito administrativo, não vai adentrar em mérito, enfim, aí vai. Você tem a ação justificada do executor, um dos métodos do doutor Mediator, pela teoria do domínio do fato. Como, professor? Imagine o autor mediato provoca uma situação, o executor pratica um fato típico, mas ele está cobertado por uma excludente de ilicitude. Então, você sabe que a legítima defesa ela só pode ocorrer tendo em vista ou um excesso, você pode ter legítima defesa, né, quando você está ali, ainda que você fez algo, e a pessoa, em vez de ter os atos necessários para cessar a agressão, já quer te matar, se é desproporcional, te dá o direito da legítima defesa, é reconhecida por concurso, mas tem que ser um fato injusto, né? Não existe legítima defesa se eu der um tapa a alguém, se eu provoquei. Então, ela tem que ser um ato injusto e não provocado. Então, supõe que você está numa boate, você está ali com um amigo policial, ou vê um desafeto, ele está ali das costas, tu dá uma bifa no teu desafeto, aí você é frouxo, começa a apanhar, começa de manhã, aquele policial tenta separar, não consegue, fica angustiado, pega a arma, dá um tiro na perna daquela pessoa.
Ela deu um tiro na perna daquela pessoa, ela prejudicou, né? Ela cometeu uma lesão corporal grave, impossível, um tiro na perna cicatrizar em menos de 30 dias, as ocupações habituais daquela pessoa, podendo ser até algo pior, né? Ou seja, foi ali uma ação justificada ao executor. Quem é o autor? O todo domínio do fato, né? Quem tinha essa noção? Então você percebe que é algo bem engendrado isso daí, né? Agora sim a gente entra no mensalão, né? Quem é o autor do escritório? Que foi aí que entrou. Então, quantas coisas você não sabia, né? Apesar que meu público é de concurseiro, peço perdão aos mais avantajados, né? Poxa, professor, é uma coisa que todo mundo sabia, mas a gente sabe quando a gente é professor, muitas pessoas, né? Se atém aí o mensalão, não, o mensalão foi só essa ponta aí, o autor de escritório, bem devagado pelo Joaquim Churro Barbosa. O que é isso, né? Ele é um autor intelectual, é aquele que tem o domínio do fato, determina a outra agente também culpável e punível, ou seja, esse agente já não é mais inocente igual todos que eu li. Ele já é culpável, ele é punível, né, que pratique os crimes. Ou seja, é, essa teoria, né, em resumo, se eu pudesse resumir, né, o autor que organiza, planeja toda atividade criminosa, né, ele repassa às pessoas que vão efetivamente executá-las. Só que o público já é outro. O público já não é de pessoas que fazem aquele ato estando acobertado por qualquer coisa. Então a teoria do domínio de fato é muito ampla para você se ater exclusivamente num exemplo de mídia, tá? Então, você também tem que destacar, né, a forma peculiar da chamada autoria imediata, né? Ela possui, né, uma existência de uma organização criminosa nesse caso, ou seja, então esse caso foi o mensalão, todos os outros não foram. Então, reveja a questão da teoria do domínio fato, estude, saber de concurso de agente e não saber dela é uma prova quase nula, um assunto que cai bastante. Vamos falar um pouco de autoria colateral e certa e desconhecida, né? A teoria colateral, quando dois agentes eles praticam condutas diversas, né, para a prática de determinado criminoso, não unido num uniame subjetivo. É aquele exemplo de duas pessoas que querem matar uma mesma pessoa, todo mundo quer matar, se esconde atrás da moita e todo mundo dá tiro. É a pessoa que chega no lugar e todo mundo rouba, tá? Eles não planejaram nada, não há, ou seja, uma autoria colateral, incerta, né? Perdão, a gente vai estudar a colateral incerta e desconhecida. É uma autoria colateral. E o que isso tem de prático, né? Primeiro, não há desígnios, unidade de desígnios, não há uniame subjetivo entre as partes, né? Não há um vínculo psicológico entre eles, volitivo, né? Não há nada. Foi aquelas coisas da vida que você vê como o raio caiu. E acontece muito quem pratica direito penal. Agora, o que ela presta para que a gente possa ter tirado de concurso? Uma coisa. Nesse caso aí, que eu dei o exemplo, você imagine uma questãozinha no sentido de: se você puder precisar quem matou, ou seja, os vídeos mostram dando tiro na cabeça e a perícia melhor, né? A perícia mostra que da onde eu estava, atirei atrás. Causa da morte, né? Traumatismo craniano. Então eu vou ter o agente que efetuou o disparo fatal respondendo por homicídio consumado e o outro pelo tentado. Então isso é interessante, né, por ser o concurso público, né? Já a autoria certa, ela não é essa autoria colateral imediata, né? Já a autoria incerta, né, não é possível determinar quem foi o causador. Você não tem noção quem é. Mesmo exemplo citado, né, vamos ver se a gente melhora isso, né? A gente pode, não tem como, né, ver quem fez a questão, né? Aí qual é a diferença? Todos vão responder por tentativa de homicídio e não vou responder por homicídio. E olha que a diferença na pena Hércules, tá? Hércules. Porque você vai ter ali um desconto ali, né, por índice de tentativa, na forma do artigo 14 do Código Penal, né, com as defrações ali, né, que está lá, ou seja, você não vai pegar a pena toda. Então, duas pessoas matando pode ser mais impune que uma. Por que isso, né?
O viés constitucional é de preservar, né, as questões constitucionais. Está muito intoxicado o ambiente hoje, que é política, etc., mas que a gente está falando com juristas, né, com futuros promissores, defensores, etc. E tal. Mas é a forma de você não pode acusar a pessoa formalmente, minimamente ela responde o que é óbvio. Ambos tentaram. Esse é o preço de um Estado democrático de direito num Talibã, de enforcar todo mundo, né? Já a autoria desconhecida, né? O nome já diz, ou seja, ninguém conhece nada, né? Corre quando não descobre quem foi o autor da infração, ou seja, não se confunde com a autoria incerta, o resultado incerto, se confunde com nada, né? E nesse caso, né? O que acontece? Eu entendo que é o indubro pro réu. Então, se você entende que é alguma coisa, então você tem que pesquisar, fazer o seu levantamento, tá? Porque a gente aqui é só um suporte mínimo. E a sua aprovação, ela depende da sua provocação. Quando a pessoa está perto de ser aprovada, ela já está devagando tudo, ela já está tomando um sorvete e perguntando, ela fica quase, né? Não é loucura isso, é um estágio do cérebro de proatividade. Então é sua função me questionar, falar que está tudo errado, né? Não chincoalhando os professores por aí, né? Mas é sua função achar não, é outro, porque esse instinto mor, né? Esse instinto poderoso que vai fazer você consiga, né? Vamos falar agora, encerramos a questão da teoria do domínio do fato, vamos evoluindo, vamos falar de multidão delinquente, né? Isso daí você já vê, várias pessoas se reúnem para praticarem atividade criminosa, né? Mas tem um adendo, né? Por tumulto ou manipulação, ou seja, não há ali uma coordenação. Vamos esperar aquele caminhão passar, que quando ele faz aquele quebra-mola com aquela curva, ele faz a 20 por hora. Eu paro o motorista, puxo o freio de mão, todo mundo saqueia. Isso não, isso é outra coisa. Tá? É crime de tumulto, né? Saque de loja, saque de caminhão tombado, né? Ou seja, tem que estar ali. E as pessoas que provocaram isso vão responder como autores, tá? É o tumulto, é outras pessoas. Ali você vai ter ali, né, limites éticos, morais, porque se você é uma pessoa correta, você não vai meter a mão naquilo que é no outro, né? Mas tem um adendo para sua prova. Abre aí uma ressalva, né? Artigo 65, inciso 3, vai falar que é causa de atenuante de pena, né? E atenuante, uma vez tendo os requisitos subjetivos e objetivos, é uma obrigatoriedade do juiz. Tô cansado, já dei 2 aulas hoje, um dia. Estou gravando aqui, eu sei que quando a gente grava não tem questão de aula, estou gravando 9h20 da noite, já dei aula 14 minutos, consultorias, processos. Vou estar fazendo um recurso com o STJ amanhã e é muito bom trabalhar, né? Acho que a pessoa mais feliz é aquela que tem muito trabalho. Você que vai passar para juiz, que vai passar para promotor, para delegado, lembre-se de mim, eu estou feliz porque eu tenho muito trabalho. E isso é de verdade, né? Não é da ordem da loucura, é da ordem do gozo, de fazer a diferença, né? Só essa semana, só abrindo uma adendo aqui, né? Eu absolvi pessoas, eu tirei pessoas da audiência de custódia, que a mídia falou que era, sabe, os grandes organizadores criminal, as pessoas choraram, não era isso tudo. Então a gente faz a nossa história construindo pessoas, né? Sendo dando o nosso melhor. Então vamos lá, coautoria, né? Coautoria, né? É quando tem mais de um ou dois indivíduos, né? Ligados subjetivamente, senão você vai para a autoria colateral, né? Para o comissivo, omissivamente, para o cometimento de crime. Agora, é imprescindível, tá? Você tem que ter noção, imprescindível, não pode faltar que a atuação de cada indivíduo se dê com a consciência de que estão contribuindo para a mesma infração penal. Tá? Do contrário, a gente vai falar de outra coisa, como eu disse, né? Onde não há o vínculo subjetivo, a gente vai estar falando com autoria colateral, etc. Né? Então, a relação de cada agente na coautoria não é de assessoriedade, não é assessoriedade, não, é de participação. Né? Então, o principal aqui, né, vamos direto, a coautoria pode ser parcial, pode ser direta. Ela é parcial, né, quando os coautores se dedicam a atos
de execução diversos reunidos, né? Ou seja, cada um faz alguma coisa, né? Um fica no portão armado, o outro vai lá e saqueia, né? Ela é direta quando todos executam a mesma coisa, ou seja, todos dão um tiro, todos pegam. As cenas de assalto no Rio, Dom Ojeriza, né? O cara pegando teu patrimônio, rasgando, puxando tua blusa. É muito complicado, né? A violência a gente defende o de bom direito, mas a gente sabe que é possível, né? Então a gente vai ver aí se essa é a coautoria. Vamos responder algumas perguntas? Eu acho que a provocação é muito maior, né? Primeira provocação, é possível coautoria em crime próprio? O que, é que você acha? É possível, né, se todos os autores possuírem as características necessárias, né, para a incidência da norma, né, quando se apenas um deles tiver tal característica, outros têm consciência do tal fato. É o artigo 30. As características subjetivas do Código Penal, elas não se comunicam, salvo quando é eliminar do crime. Ou seja, se você olhar ali o conceito de funcionário público, ele é muito amplo. Artigo 327 do Código Penal, ele vai falar que os transitoriamente cargo honorífico, ou seja, quando eu pratico, né, algo, mas eu tenho noção que eu estou tendo essa lucubração, porque o cara é de dentro da prefeitura, de dentro não sei o quê, e aí eu tenho obrigatoriamente, né? É possível a autoria da mão própria? Eu falei de crime próprio e de crime de mão própria, que é bem diferente, né? Aí a doutrina diz que não, né? Pode ser cometido, só pode ser cometido por agente designado no tipo penal. Então, crime próprio, tá? Isso numa prova, imagina você cansado com 2 horas, a SESP pergunta, pode no crime próprio, não pode? No próprio é possível? Faça a remissão ao artigo 327, entenda o conceito de funcionário público. No nosso canal aqui, você que está gostando, nós temos os crimes contra funcionário público, crime contra a administração pública, crime de funcionário público contra a administração pública. Então, vai lá. Tá? O que é autoria por convicção? É tudo questão de prova oral que eu estou tirando para vocês, tá? Aqui já está anotado meio, estou fazendo as anotações, né? É no caso que o agente pratica o delito tendo consciência da ilicitude do fato, né? Mas deixa de observar a norma por convicção referente à questão de consciência. Quer dizer, ele tem a noção que aquilo é errado, mas ele entende que, de alguma forma, né, a convicção dele e a consciência dele é maior do que a norma. Tá? Espero, assim, ter explicado. E se não entendeu, veja o que é autoria por convicção, que a gente aqui é um provocador, né? A gente não é o tio da quarta série. Que é a coautoria sucessiva, essa é muito interessante, né? A conduta foi iniciada, né, em autoria exclusiva. Essa que é a questão da teoria sucessiva, esse que é o pulo do gato. Exclusiva, foi o agente X que começou. E a consumação se dá com a colaboração de outro indivíduo, mas sem que tenha visto a prévia combinação. Isso acontece muito em crimes familiares, né? Desgraça, né? Às vezes a pessoa tá ali brigando, um enfia a faca, vem o outro que tem nada a ver com aquela questão ali, mas vê um irmão esfaqueado, pega e termina de matar a pessoa. Ou seja, uma teoria, uma coautoria sucessiva. Em vez dela separar, tentar levar para um médico, ela vai lá e termina de executar aquilo. Não tem legítima defesa nenhuma nisso. Está falando de uma briga normal, que voa faca, voa frigideira, né? Quem é o executor de reserva, né? É aquele que. O executor de reserva é aquele cara que está ali para dar garantia, é aquele cara que você não agride a pessoa, ele vai ali, pode bater nele. E a pessoa tem medo dele. E tá aqui, ó. Tô calado. Você sabe se você bate até quem está te batendo. Mas se você for naquele cara, você vai morrer. Então seria o executor de reserva, né? Então, pessoal, eu creio que eu vou parar por aqui, tá? Eu não vou falar de participação hoje, eu estou cansado. E quem fala a verdade, como diz mamãe, não merece castigo. Queridos, um prazer ter vocês como aluno. Ajuda a gente, se inscreva no canal, compartilhe, bota em grupo de estudo, um projeto educacional sério. Já estamos com 17 vídeos, vamos chegar em 50 até mês que vem, se Deus permitir, agosto. A gente vai estar aqui, sabe, no Instagram, batalhando para sua aprovação. Eu vou estar lançando um curso, né,
de legislação penal especial e legislação penal extravagante. A gente vai estar anunciando aí para vocês. Então, um beijo no coração, papai do céu abençoe cada um, tá? Obrigado por ter ficado conosco.